Nogueira. E temos um videozinho aqui para mostrar antes de comentar. Vamos ver esse videozinho que estava encaminhado até eu cair. Ele estava aqui, agora não está mais. Vai ter que botar de novo. Aí, ó. Pronto. E vamos lá. Airplay. Quer 5 boas razões para votar no Nogueira? Nogueira vai construir a UPA Municipal do Ribeirão Verde, duplicar a Avenida Rio Pardo, fazer mais 500 quilômetros de asfalto novo, terminar todas as obras iniciadas e contratar mais médicos, com os 70 milhões recuperados da Operação Sevandija. Nesse domingo, vote 45, Nogueira Prefeito. Esse trabalho não pode parar. 45! Ricardo, então temos aí essa propaganda do Nogueira aí, que ela é emblemática, né? Que, sim, caraca, ele vai contratar médicos com 70 milhões da Sevandija, mas aí ele manda 80 milhões para Pró-Urbano. Eu acho que no meio do caminho ali ele deu uma virada ali nas propostas, porque não encaminhou não. Esse dinheiro aí só foi para Pró-Urbano mesmo e ainda tá na justiça. Rapaz. E mestre, cara, o que você me diz essas 5 de asfaltar, a UPA do Ribeirão Verde, a Rio Pardo, você que mora perto da Rio Pardo, me diz aí como que tá a Rio Pardo, as obras na Rio Pardo. Então, cara, essa propaganda, como ela fala assim, no domingo, né, então é uma propaganda de véspera mesmo da eleição de 2020, né, de 2020. Eu não sei se é no primeiro ou no segundo turno, mas é uma propaganda, né, que mostra a cara do governo Nogueira, porque de todas essas propostas aí, nenhuma foi feita. Nenhuma. Ô João, o buracão lá da 9 de julho tá lá aberto, né? Tá lá aberto o buracão. Então, tem uma obra, o viaduto ali da Avenida Brasil e da Mogiana, tá lá para ser feito. Então, não tem obra. A duplicação da Rio Pardo, não sei, talvez no sonho do Nogueira fez, mas por enquanto não. O Elcio não chegou aqui ainda, que é o produtor, mas eu passei lá ontem e não tinha feito a duplicação da Rio Pardo, não. E o esgoto que tá o céu aberto lá na Rio Pardo? O esgoto é céu aberto, caindo no córrego dos Campos e tal, né? Que mais? A UPA do Ribeirão Verde, vamos ligar pro França. Talvez o França saiba se ela tá funcionando ou não. Acho que não. Acho que a UPA do Ribeirão Verde não está funcionando. Mas era uma promessa. Aliás, nem a UPA do Ribeirão Verde, porque não foi feita, e nem as UPAs que estão, né? Que é a do Simeone, a da 13 de maio e aqui da rua Cuiabá, aqui no Sumarezinho. Nenhuma das 3 está funcionando direito. Sabe por quê, João? Porque as pessoas que chegam lá para poder ser atendidas, por exemplo, 7 horas da manhã, conseguem ser atendidas 9, 10 horas da noite. E não tem os seus casos resolvidos. A situação das UPAs está terrível, a situação das UBS e tudo mais. Então, assim, a gente olha essa propaganda do Nogueira e não precisamos falar nada, né? É só mostrar essa propaganda e a população de Ribeirão Preto sabe que governo é esse. Outro dia eu debati com o Baby a respeito desses 6 anos e meio. Não vamos falar muito, porque estamos chegando próximo aí do processo eleitoral, precisamos falar de Ribeirão Preto e das questões eleitorais. Para quem o governo do Nogueira foi bom? E o Baby tem uma tese, né? Que o governo Nogueira foi muito bom para as empreiteiras, que constrói condomínios fechados e projetos imobiliários, e foi muito bom para quem é rico. Para quem é muito rico e tem dinheiro em Ribeirão Preto, talvez o governo Nogueira more na Zona Sul, né? Ali da Zona Sul, que também, assim, se eu pegar o João Rossi, né, o Parque Ribeirão, não é bom, não. Agora, uma partezinha da Zona Sul, talvez o governo Nogueira tenha sido bom. Talvez ali, se você fizer uma pesquisa, o Nogueira tenha lá 60%, 70% de aprovação. No restante da cidade, as pessoas que precisam de transporte, educação, saúde, emprego, segurança, é a situação da propaganda do Nogueira, né? Que é bom no livro e marketing, né? Eu acho que Nogueira foi melhor para as empreiteiras que constroem obra pública, porque aí elas recebem e não entregam. É melhor dos mundos ainda. E, ó, Ricardo, tem aqui, ó, vamos lá. Se a UPA do Ribeirão Verde tivesse sido construída, eu aposto que o primeiro lugar onde eles iam colocar isso daí no site da prefeitura. E tá aqui, ó. UPAs. Tem 3 aqui só. Tem 3, olha lá. Não tem do Ribeirão Verde. Não tem do Ribeirão Verde. Então, bom, o asfalto tá faltando, né? A Rio Pardo ainda tá naquela situação deplorável, não duplicada, com esgoto na rua. A UPA do Ribeirão Verde tá só no sonho. Que mais? Ou no livro. No sonho ou no livro? No livro. Então é um negócio muito complicado. E os médicos que tá faltando na rede, porque eu acho que ele pegou esse dinheiro e deu para Pró-Urbano. Que é até um pouco a mais, né? Ele pegou todo o dinheiro que ele economizou com a Sevandija, deu para Pró-Urbano, inteirou ali mais 27 milhões, que é 17 mais 10. Na verdade, o Nogueira, ele teve uma grande narrativa a seu favor. Nós precisamos chegar nessa conclusão. Qual foi a narrativa? Foi o governo da Darcy Vera. Então, tudo que aconteceu de ruim no governo da Darcy Vera, o Nogueira conseguiu capitalizar para ele
como o anti-Darcy Vera. Então ele estava no lugar certo, na hora certa. Ele já tentou várias vezes, já havia tentado várias vezes ser prefeito de Ribeirão Preto, nos anos 90, no início dos anos 2000, não havia conseguido, porque de fato ele não é um político que tem ligação com o Ribeirão Preto. Quando ele foi prefeito em 2016 pela primeira vez, ele mal conhecia Ribeirão Preto. Né? Hoje deve conhecer melhor, porque 8 anos de prefeitura você aprende, tem que ser por osmose. Né? Agora, ele não era um político ligado a Ribeirão Preto, era um político ligado ao agronegócio, ligado às questões mais do grande capital do estado de São Paulo, né? Foi secretário de alguns governadores aí tucanos do PSDB. Enfim, mas o Nogueira tem essa característica. Né? Agora, se não fosse a Darcy Vera, e ele conseguir capitalizar para si esse anti-Darcy Vera, não teria chegado na prefeitura de Ribeirão Preto, mas ele fez bem, conseguiu capitalizar isso 2 vezes, em 2016 e 2020. E esse foi o grande capital político dele, foi a grande narrativa que o fez ser prefeito de Ribeirão Preto. Porque, de fato, se você olhar, João, se você olhar, eu não preciso dizer isso, você ali pelo gabinete da Duda, vocês acompanham muito bem a questão do orçamento e da política, até mais próximo do que a gente aqui do Calçadão. Apesar de que a gente também procura saber bastante coisa. Agora, se você olhar qualquer área estrutural da cidade, qualquer área estrutural, educação, saúde, meio ambiente, emprego e renda, mobilidade urbana, segurança, qualquer área estrutural da cidade, Ribeirão Preto andou para trás ou ficou parado. Não tem. Então, qual é a novidade que o Nogueira ofereceu para Ribeirão Preto como cidade inteligente? Qual é a novidade que o Nogueira ofereceu para Ribeirão Preto como saúde e educação? Novidade nenhuma. O que o Nogueira fez é terceirizar a saúde e educação, ou seja, ele pega o orçamento público e desloca para organizações sociais, que são entidades de capital privado, que operam no setor público, pegam uma parte do orçamento, terceirizam e precarizam a questão da mão de obra, às vezes nem pagam o salário, não investe e não resolve. Não resolve a educação infantil, a saúde está um caos. Ou seja, o que é o governo Nogueira, João? O governo Nogueira é simplesmente mais do mesmo de um projetinho neoliberal meia boca. Meia boca. Essa é a verdade. Ó, Ricardo, a gente tem aqui, ó, o Jonatas Garcia mandou um bom dia pra gente. E falando sobre isso, a companheira Ed aqui, que é conselheira tutelar, e ela tá acompanhando bem as coisas. E ela mandou, ó, na UPA Leste 3 de maio está com o raio-x quebrado. Inicia o atendimento na 13, vai no Santa Lídia fazer o raio-x e depois volta pra 13. Olha aí. E aí continua aqui, ó. Eu desafio alguém do povo de verdade dizer algo bom que o Nogueira tenha feito. Pô, esse desafio é... Aí aqui, ó, na assistência social, o Nogueira destinou muito menos que a Darcy Vera. Inclusive, Ricardo, você estava falando do orçamento. O orçamento da assistência social é um dos orçamentos que o Nogueira ele consegue investir menos que ele mesmo no ano anterior, todos os anos. Ou seja, a gente passou desde o primeiro ano do Nogueira, a porcentagem do orçamento para a assistência social só foi despencando. Isso porque teve uma conferência municipal de assistência social que desenvolveu um plano municipal de assistência social que pedia que o valor do orçamento da assistência fosse tipo em 5%. E aí a gente teve a pandemia no meio, teve uma crise de emprego e renda no nosso país e o dinheiro que era destinado para a assistência social foi só diminuindo, mesmo com toda essa situação de que a gente precisava ter um aumento desse dinheiro, né? Podia ter uma diminuição, a gente estava precisando de mais dinheiro para a assistência social, e aí a gente vê o resultado disso, a completa desassistência das pessoas na rua, a completa desassistência nos órgãos de acolhimento. Que alternativa temos para isso, João? Alternativas de oposição. Temos uma oposição à direita do Nogueira que seja séria e consistente? Não temos, não temos. Temos uma esquerda séria e que tem proposta? Tem, mas não tem nome, né? Não tem nome que possa fazer frente aí a um candidato do Nogueira. Então a situação está meio nebulosa. Eu acho que é uma situação perigosa para 2024, e eu digo hoje, né, dia 22 de abril, o candidato do Nogueira hoje é favorito. Ricardo Silva e Duda Hidalgo. São 2 nomes que saíram da eleição geral. Só que a Duda, ela tem uma perspectiva de futuro político que talvez não passe por uma disputa à prefeitura nesse momento. E o Ricardo Silva depende dele. Da última, ele correu fora. Não sei se dessa vez vai. E a oposição que tem, sei lá, o nome do Ricardo Silva, que está mais forte. Aí depois tem o PT, o PSOL, a Rede, fazendo uma esquerda, mas que tem 3 vereadores. Então temos aí um núcleo que é pequeno, se a gente for pensar. Pô, a gente tem 22 vereadores, ter 3 de esquerda. O que seria importante, talvez um projeto que eu apoiaria para Ribeirão Preto, um projeto que desse um choque de democracia na cidade, sabe? Um choque de democracia, democratização na veia da cidade. Na administração pública, com descentralização, fazer as administrações regionais se transformarem em subprefeituras, fortalecer os conselhos, fazer saúde, educação, habitação se transformar em 3 eixos importantes, com fortalecimento da participação popular em cada um deles, fazer temas transversais aí como meio ambiente, esporte, lazer e cultura, com participação popular, e aí o processo de desenvolvimento a partir disso. Ou seja, que é a Roberta e o Roberto. Pode colocar aí no slogan. Choque de democracia em Ribeirão Preto seria o primeiro passo para poder começar a mudar a perspectiva dessa cidade. É isso.